Testemunha que há pouco ouvimos, sabemos que este homicida não teria muitas relações com a vizinhança. Não, olá, Johnny, bom dia, boa tarde ao Manel, boa tarde aos telespectadores. Não teria com a vizinhança, aliás. São duas pessoas que não são de casais. A senhora, a mãe da criança inglesa, a criança também inglesa, e que se radicaram nesta pequena aldeia muito próxima de Tomar, mas nem a mãe, nem o filho, nem sequer o agressor, o homem que depois se veio a suicidar, nem sequer, não eram daí. Portanto, tinham muito pouca convivência com os locais. Mas já havia um histórico de violência doméstica entre este casal, ou seja, já havia uma situação nestas pessoas, desde pelo menos de 2023, que havia alguns marcadores em que este casal esteve junto e, portanto, houve situações de violência doméstica e, entretanto, separaram-se e a situação ficou latente. Continuaram a ter algum tipo de relações, mas sem serem relações de coabitação permanente. As coisas vão evoluindo, estas coisas da violência doméstica, e o caso que ocorreu há pouco tempo na Madeira, em que a senhora resolveu perdoar o marido e deixá-lo vir para casa, deveriam nos levar a pensar que estas coisas não melhoram assim. Não está tudo mal num dia e passa a estar tudo bem no outro dia. Aqui a situação foi-se agravando e agravou-se a um ponto de não retorno, ao ponto em que este indivíduo, completamente transtornado, porque a mulher não queria voltar a viver com ele, comete estes atos hediondos, primeiro direcionando-os contra o filho dela, que é a primeira vítima deste caso, é a criança, foi ela a vítima, e depois, como ela chamou GNR e ele vê-se cercado, ele não se entrega e a seguir começa a infligir maus tratos a ele, tirando-lhe a vida também, e ao mesmo tempo liga ao gás, ligou o fogão, que foi a causa da explosão da casa. E portanto nós temos aqui um indivíduo de cabeça completamente perdida. Nós às vezes queremos perceber qual é a razão que leva um indivíduo a fazer isto. E esse é um dos nossos dramas, é que nós, a analisar este caso do ponto de vista racional, nós não temos capacidade, a nossa racionalidade não nos consegue encontrar razões plausíveis para um gesto de tamanha irracionalidade. E, portanto, aquilo que nós assistimos aqui foi um imbecil completamente irracional, que a única coisa que pensou, primeiro, foi na paixão louca que tinha por aquela mulher, e para atingir, não sei como é que ele, para ficar com ela, sabendo que não ia ficar com ela, tocou-lhe naquilo que ela mais gostava, que era o filho. E, portanto, neste caso, como ele não podia matar a mulher porque ele estava barricado dentro de casa, a forma de atingir a mulher, já que não a podia matar, era matar-lhe o filho. De forma a que ela nunca mais deixasse de pensar nem nele, pelos piores motivos, e roubou-lhe aquilo que ela mais gostava, que era o filho. E de seguida, porque sabia que se ficasse ia ser preso e não aguentaria essa situação, como aquele indivíduo que agora se suicidou na cadeia, que tinha amor, o Jair, este tipo de perfil dos indivíduos que estão completamente loucos, que não conseguem viver sem aquela mulher, e que a matam, a capacidade de se suicidarem pouco tempo depois é grande. E nós assistimos aqui a um crime trágico de um indivíduo que matou a pessoa menos culpada disto tudo, que foi a criança, era a pessoa menos culpada daquilo que havia, era aquele miúdo, e ele matou de uma forma bárbara, à facada, e depois acabou por se tirar a vida a ele próprio, e para não deixar nada de pedra sobre pedra, rebentou com a casa para acabar de vez com esta história. Como dizia o Manel, esta é uma história igual a muitas outras que nós aqui já comentámos diariamente. Ocorreu nesta pequena aldeia ao pé de Tomar, de onde nenhum dos intervenientes era natural, e leva-nos à incapacidade de definir o que é que se passou, porque simplesmente a nossa racionalidade não nos permite perceber o que é que ia na cabeça daquele indivíduo no momento em que comete tão bárbaro crime.